Quem está feliz? Quem já se sente transformado em muita coisa? Quem durante essas 2 semanas percebeu, por exemplo, uma transformação emocional? Você estava nervosinho, quando ia gritar, falei, não, isso não é, não. Aí segurou. Quem? 1, 2, 3, 4. Transformação emocional. Quem sentiu uma transformação financeira? No mínimo, na mente, já mudou a sua forma de ver alguma coisa sobre... Opa! Transformação espiritual. Uau! Estão mais crentes, então. Amém? Agora, todo mundo que tem alguma coisa transformada na sua vida, acaba não esquecendo. Tem alguém aqui entre a gente que entrou aqui, por exemplo, hoje sem nenhum real. Não tem nenhum real. Entrei aqui, vim só ver, não tem um real. Minha realidade hoje é 0, não tem um real. Tem alguém? Vem cá você. Você vai voltar para casa com 50. Beleza? Valeu. Agora, peraí. Você sabe meu nome? Não, esqueci. Cara, você tem... Tiago. Isso, Thiago Brunet. Aí, você sabia. Porque eu esqueci. Olha só, por que é importante você saber meu nome? Porque isso é R$50. Mas toda hora você vai contar para os outros durante a semana. Cara, ganhei R$50, do nada, estava parado lá. Eu não tinha nenhum real. Aí o cara me chamou e falou, toma aqui R$50. É ou não é? Verdade. Qual é o meu nome? Thiago. Tiago. Aí tu fala assim, olha, segue o cara lá no Instagram, pelo menos o cara me deu 50. Verdade, pessoal. Você Aí tá no chega. Instagram. Sabe por que eu estou falando isso? Porque isso é uma transformação muito pequena, muito pequenininha. Ele não tinha dinheiro, vai sair com um pouquinho. Mas ele sempre vai lembrar do meu nome. Por causa de uma brincadeira dessa. Imagina quando Deus transformar a sua vida, o nome que você vai querer divulgar por aí para todo mundo. Imagina o nome que você vai querer falar por causa da transformação que vai acontecer na tua vida financeira, emocional, familiar, espiritual. O nome de Jesus ficará mais famoso pela sua transformação. Deus te abençoe. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós agora submetemos nosso coração, as nossas emoções ao poderio e à soberania de Cristo. Muda, Senhor, o nosso destino. Revela a nossa missão nessa noite. Dependemos de Ti e somente de Ti. Não existe nada que o homem possa fazer por nós. Tudo que esperamos e dependemos está em Ti. Por isso, Senhor, nos submetemos debaixo da Tua poderosa mão. Nos humilhamos debaixo da Tua poderosa mão. Porque no devido tempo Tu irás nos exaltar. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ninguém que é transformado, ninguém que recebe o mínimo de transformação, que seja, não tinha R$1, agora tem uns 50, que seja uma coisa pequenininha, ou seja algo grande, ninguém vai deixar isso passar. O ser humano não está acostumado a passar por uma transformação de realidade e ficar calado. Ele não foi programado para isso. Qualquer transformação que acontece em você, você começa a falar. As meninas que sofrem aliás, a puberdade em geral, para menino e para menina, tem uma transformação de corpo muito grande. Por mais que você fique envergonhado com algumas mudanças no seu corpo, quando você começa a entrar na puberdade, você já começa a sentir a necessidade de falar. Porque toda mudança, toda transformação vai gerar essa necessidade de você falar. Agora, se é uma transformação que te dá orgulho, por exemplo, eu estava na miséria, eu não tinha nada e Deus colocou na minha mesa, Deus me fez um empresário, aí você quer falar mais ainda. Se é que, por exemplo, eu tinha câncer, eu tinha um problema tal, eu estava enfermo, eu estava diagnosticado e agora eu não tenho mais nada, aí já era. O pessoal vai ter que ter saco para te escutar, porque você vai querer parar na fila do banco. Você sabia que eu tinha câncer e não tenho mais? Foi um milagre. Você vai começar a falar para todo mundo. Se você gosta de falar da vida dos outros, quem diz amém? Ali, pega aquela irmã que falou amém. A irmã já se... É bom na igreja que é a sinceridade. A irmã já se entrega, eu gosto mesmo, pastor. O negócio está dentro de mim, é um talento natural. Herdei de mamãe, um negócio assim que eu falo mesmo. Mas, se a gente às vezes perde tempo falando dos outros, imagina se a gente não vai falar da transformação positiva que a gente sofreu. Imagina se a gente não vai divulgar o que Deus tem feito. Toda transformação vai gerar essa comunicação que deixa o nome de quem transformou mais famoso. Divulga-se o nome de quem foi o transformador. Você entrou aqui nessa série, talvez se sentindo uma lagarta, que apesar de ser uma criação de Deus, apesar de ser uma ideia de Deus,
é um bichinho que ninguém quer estar perto, ninguém leva para casa, ninguém pinta um quadro com uma lagarta. Apesar de ser uma criação de Deus, apesar de ser uma ideia de Deus, se você vê no caminho, você pisa. Porque apesar de vir de Deus, a lagarta é um projeto inacabado. Foi colocado na terra para crescer, para evoluir, para sofrer metamorfose. Você é um projeto inacabado. Você foi colocado na terra para ir crescendo, para ir amadurecendo. Deus te colocou como uma lagarta, mas Ele te vê como uma borboleta. Ele já está esperando que você passe pelo processo da metamorfose e chegue aonde Ele planejou para você. Você não está no lugar que você vai ficar, você está no processo. O lugar que você vai ficar é lugar de honra, é lugar alto, é lugar de voos altos, é o lugar que Deus planejou para você. Agora ninguém aguenta ficar lá em cima sem preparo para isso. Como nós já discutimos aqui, inclusive na última reunião, semana passada, sobre Jó, como é necessário que você vença as batalhas para que você consiga ter respaldo, para ser referência numa geração, referência para as pessoas. Como é necessário, às vezes, você passar por um processo como o de José, que não merecia estar na prisão, mas na prisão estava a pessoa que ia promovê-lo diante do rei, diante de Faraó. Coisas que nós não merecemos, às vezes. Tem coisas que a gente sabe que mereceu. Mas não importa, porque nós não estamos aqui para falar o que é certo, o que é errado, o que você mereceu ou não mereceu, e sim o porquê e para que você está sofrendo a transformação que está sofrendo. Porque toda transformação vai gerar uma missão logo após. Você só está sendo transformado por Jesus, porque Jesus tem um plano para a tua vida. Porque Ele tem uma missão para você, e você só entende essa missão, que é o que dá sentido de vida, quando passa pela transformação. Sem transformação, você nunca recebe uma missão. Fala para o irmão que está do seu lado, sem transformação, você não recebe uma missão. Abra comigo em João, capítulo 4. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 4, nós vamos encontrar uma história muito famosa. A partir do versículo 4 diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herança de Jacó, que tinha dado a seu filho José. Aqui, José foi um dos primeiros personagens da nossa série. E aqui nós vamos começar o último dia da série em um lugar que foi herdado por José. Esse poço de Jacó, esse lugar onde vai se passar a leitura de hoje, era uma herança de José. José herdou isso do seu pai Jacó. E nesse cenário, nesse poço, nesse pedaço de terra que era uma herança de José, aconteceu o seguinte fato. Jesus saía de Jerusalém para a Galiléia. Eu já estive em Israel algumas vezes, muitas vezes. E não é novidade para ninguém, você entra no Google, você vê que de Jerusalém para a Galiléia, você pega uma reta e vai. Samaria não está no caminho. Foi um desvio de caminho. Jesus deveria ir para a Galiléia, mas a Bíblia diz que foi necessário que ele passasse pela Samaria. Ele faz um desvio de rota e vai para Samaria. Porque às vezes, tudo que você precisa é estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. E ainda que você esteja perdido, perambulando por um poço, tentando buscar uma água comum, Jesus desvia a rota dele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, faz questão de sair do caminho dele, de sair da agenda, de sair do que ele programou do dia, e vai lá no poço porque você está lá. Ele faz com que o tempo e a oportunidade se encaixem a teu favor. Essa mulher, que nós vamos ler agora, estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. E diz a Bíblia, que estava ali Jesus, na fonte de Jacó, versículo 6, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe para Jesus, Jesus disse para ela, dá-me de beber. É muito comum hoje em dia, que a gente está cobrando uma super educação do povo, é impressionante. Ontem eu fui pagar um estacionamento,
Eu falei assim, quanto deu, ô cara? Primeiramente, bom dia, senhor. Eu falei, opa, desculpe, bom dia. Quanto deu, por favor? Aí já viu que as pessoas estão te cobrando essa educação? Já percebeu isso ou só eu que percebi? Eu não dei bom dia pro cara, o cara já revoltou, mas eu estava na correria, você só queria pagar o estacionamento, correr para o próximo compromisso, um erro meu. Falei, primeiramente, bom dia. Eu falei, bom dia, desculpa, verdade, toma aqui, me dá o troco. Vamos. Jesus chega para a mulher, não dá bom dia, boa tarde, nem boa noite. Fala assim, ó, me dá de beber, me dá um copo d'água aí. Geralmente, quando você vai pedir um favor, você tenta ser mais educado do que o normal. Você já prestou atenção nisso? Quando você vai pedir um favor, irmão, você fica educado, mas você pensa num homem fino, que é o cavalo a semana toda, mas no dia do favor fica um gentleman. Deus está falando aí no teu casamento, né, irmão? E esse tipo de favor, ele fica educado. E a Bíblia diz que Jesus não teve bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Chegou e falou assim, mulher, me dá de beber. Você imagina como começa esse diálogo, me dá aí de beber, já sem educação. Não estou chamando Jesus de mal educado, eu digo que ele não seguiu um protocolo de pedir favor, como as pessoas geralmente seguem. Me dê de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, olha como ela responde a Jesus. Como tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? Ou seja, Jesus fala, me dá de beber, e ela fala assim, como é que você, sendo judeu, está falando comigo? Entre parênteses aqui na Bíblia, porque os judeus não falam com samaritanas e o homem não falava com mulher. Então você vê que começa uma conversa de amor, começa um negócio assim de respeito mútuo. Me dá um copo d'água. Como é que tu está me pedindo um copo d'água? Se você não pode falar comigo, se você é judeu, eu sou samaritana. Se você lê isso aqui, colocando sentimento e não só passando os olhos, você vai ver que cada frase dessa aqui desperta uma emoção. As palavras que eu dirijo a cada pessoa numa conversa, quando você está tendo diálogo com alguém, uma discussão, cada palavra desperta uma emoção. E se eu falar para você, como é que você está fazendo isso? Tudo que começa com como já é uma exortação. Como você se acha? Como você pode? Como você fala comigo se eu sou fulano e você é ciclano? Desperta uma emoção, sim ou não? É positiva ou negativa, na sua opinião, essa emoção? Negativa. Ninguém gosta disso. Mas continua a conversa. Jesus então respondeu, se você conhecesse o dom de Deus. Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o que fala contigo? Se você soubesse quem fala contigo, quem é o que te diz, dá-me de beber, você pediria e ele te daria água viva. E Jesus responde com uma resposta e uma suposição. Se você soubesse quem está falando contigo, Jesus falou, eu já sei o que você ia fazer. Se você soubesse quem está falando contigo, eu aposto que você ia pedir água viva para ele. A mulher disse assim, Senhor, você não tem nem como tirar a água desse poço que é fundo. Como vai ter água viva? O nome disso aqui é sarcasmo. Porque cada palavra gera uma emoção. E Jesus quando falou, se você soubesse quem está falando contigo, você ia pedir água viva e ele te daria. Você não tem nem balde para pegar água aqui, você está pedindo um favor para mim, está dizendo que vai me dar água viva. Olha o rumo da conversa. Não sei se você já parou para pensar, mas isso aqui não são palavras agradáveis. Não é uma conversa de amor. Eles não estão se dando bem aqui.
Isso aqui é uma resposta com muito sarcasmo. Você não tem nem com que pegar balde e está falando que vai me dar água viva. Não tem nem um balde para pegar água. Jesus respondeu: versículo 12, a mulher fala para Jesus, a mulher continua. Aí a mulher agora vai afrontar Jesus. Ela primeiro vem no versículo 11 com sarcasmo. No versículo 12 ela vem com uma afronta. Você por acaso é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Você está querendo dizer que você é alguém? Você está querendo dizer que você tem algo que o nosso pai Jacó, que é dono disso aqui, não nos tenha dado ainda? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu tenho para dar, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Versículo 15, então disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não tenha que vir aqui tirá-la. Então ela faz um pedido para Jesus, acreditando ou não, muito egoísta. Então faz o seguinte: me dá dessa água, porque aí você vai me poupar do trabalho de vir nesse poço todo dia. Ou seja, me livra de um trabalho, um pedido egoísta. Geralmente quando a gente pede alguma coisa para Jesus é para a gente. Mas todo o projeto de Jesus é coletivo. Ele, quando quer abençoar alguém, quando Deus quer abençoar alguém, ele já está pensando numa geração inteira. Ele está pensando, Deus só abençoou Abraão lá em Gênesis, porque diz, ele abençoou todas as famílias da terra em Abraão. Ele começou por Abraão, mas o plano era abençoar todo mundo. Ele começa com você, mas ele está pensando na tua família inteira. Ele começa com essa igreja, mas ele já viu a cidade inteira. O plano é coletivo, é maior. Deus não está trancado nesse mundinho que você está trancado, que você só olha para o teu problema financeiro, você só olha para o teu problema emocional, você só vê um negocinho que você está passando hoje e está falando, eu vou tirar meu filho disso, eu vou transformar a vida dele, e todo mundo vai sair ganhando com essa transformação. Aqui Jesus já estava arquitetando um plano maior. Ele não estava mais preocupado com o copo de água, nem com o cansaço que ele estava. E a mulher também já não estava mais preocupada com o rumo da conversa emocionalmente. O rumo da conversa estava tomando um rumo estranho, pesado. Já tinha sarcasmo, já tinha egoísmo, já tinha um monte de coisa aqui. E a mulher falou, me dá dessa água, porque eu nunca mais vou ter que voltar aqui para tirar. Versículo 16, Jesus falou, tudo bem, vou te dar. Vai lá, chama teu marido, traz ele aqui que eu te dou a água. A mulher paralisa. Porque Jesus sempre sabe coisas que ninguém sabe. Ele sempre vê o que ninguém viu. Você vai reparar que Jesus não vai tocar nessa mulher, não vai fazer uma oração forte por ela, não vai profetizar, não vai expulsar demônio, não vai fazer nada. E ainda assim ela vai sair totalmente transformada. Porque 5 minutos de conversas com Jesus, uma conversinha com Jesus, pode transformar o seu destino para sempre. Pode apagar o teu passado para sempre. Às vezes você está esperando algo muito sobrenatural. Às vezes você está esperando um toque, um arrepio, alguma coisa. E na verdade o que Jesus quer é só 2 dedinhos de prosa contigo para resolver tudo. E Jesus continuou conversando com aquela mulher. Repare que não tem nada de sobrenatural até agora aqui. É uma conversa. A mulher respondeu, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque você já teve 5. E o que agora tem não é o teu marido. Isso você disse com verdade. Respondeu a mulher, vejo que és profeta. Aqui começou a dar um outro rumo na conversa. Mas opa, não estou falando com qualquer um. Eu estou falando com um homem que sabe do que ninguém sabe. Eu estou falando de um homem que conhece o meu passado. Eu estou falando de um homem que viu o que ninguém viu. Esse homem é um profeta. Muitos chamavam Jesus de profeta naquela época. Mas Jesus não veio para ser conhecido como um profeta. Ele estava se manifestando como Messias.
E o reconhecimento que ele queria não era de profeta, e sim do título que lhe cabia: Messias, Salvador, Cristo, Redentor. Ele continua então a conversa com a mulher. A mulher diz: vejo que és profeta. E no versículo 20 ela vai soltar uma que nem os discípulos, em 3 anos e meio de convivência com Jesus, nem os fariseus no auge da sua religiosidade, nem os homens espirituais que passaram pelo caminho de Jesus, conseguiram vir nessa profundidade espiritual que a mulher veio com Jesus. Nessa altura aqui a mulher já tinha esquecido do sarcasmo, já tinha deixado as feridas emocionais para trás, a conversa já estava tomando um outro rumo. Repare que a mulher acabou de ser confrontada com o seu erro, com o seu pecado, e ninguém consegue controlar-se emocionalmente quando é confrontado. Quando alguém é flagrado, quando alguém é visto fazendo algo errado e é confrontado, o sangue sobe. Primeiro você tenta negar, depois você tenta se autodefender. A autodefesa é algo muito comum. E aqui nessa conversa tem muita autodefesa lá no início. A mulher tenta sempre se autodefender. E aqui ela podia se autodefender. Ela podia falar: como assim você está falando do meu marido? Você não conhece minha vida? Quem é você para falar assim comigo? O quarto você nem sabe, nem foi bem marido. Foi só passou pela minha vida. Ela podia criar uma defesa, uma desculpa. Mas quando ela viu que não estava falando com uma pessoa normal, ela não deu uma desculpa e nem tentou se autodefender. Muitas pessoas ainda não receberam, anote, se você não está anotando, anote. Muitas pessoas ainda não receberam a transformação porque estão sempre se autodefendendo quando Jesus começa a confrontar. Elas têm sempre uma boa desculpa para Jesus. Elas têm sempre uma defesa pronta. E Jesus fala assim: vai lá, chama teu marido. E é bom que Jesus confronta sem acusar, né? Jesus não chamou ela de adúltera, não chamou ela de prostituta, não falou que ela estava errada, não falou que ela estava em pecado, não falou: você não presta, falou nada disso. Falou só: chama o seu marido. Quando ele estiver aqui, eu te dou a água. Ela falou: não, eu não tenho marido. Ele falou: ah, bem, isso aí você disse verdade. Porque você já teve 5 e o 6º que está contigo não é teu. Está pegando de alguma irmã. Tem uma irmã que está na sinagoga essa hora falando: Deus, devolve meu marido. E a mulher falou: você é profeta. Aí ela entra num assunto que Jesus não esperava. Ela entra num assunto que não é comum para o histórico de uma mulher que está no 6º relacionamento. Se hoje, mundo do jeito que está, liberal, pode tudo, mundo sem preconceito, você está no 6º casamento, é complicado. Você vai ser julgado, julgada, vão te achar diferente. Você imagina 2000 anos atrás, numa terra que, além de ser focada no homem, era ultra religiosa. Uma mulher já está no 6º relacionamento, sendo que esse já não era nem com o marido dela, era com o marido dos outros. E quando ela fala: vejo que és profeta, repare o que ela fala com Jesus. Disse-lhe a mulher: vejo que és profeta, versículo 20. Os nossos pais, olha o assunto que ela vai puxar com Jesus. Os nossos pais adoraram nesse monte. Vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Onde eu adoro? A mulher que acabou de ser confrontada porque estava no 6º relacionamento. A mulher que estava numa discussão emocionalmente, partindo para o desequilíbrio. Quando vê que está falando com um homem que é profeta, ela deixa para trás tudo aquilo que era menos importante e se concentra na maior dúvida que ela tinha. Porque Jesus, quando sai da rota para fazer um desvio para Samaria, a Bíblia diz que ele tinha que ir para lá, ele já sabia o coração que ele ia encontrar naquele poço. Ele não faz um desvio de rota por causa do passado ou do erro, por causa dos acertos ou das coisas boas que você fez. Ele faz o desvio de rota pelo coração que ele viu. A Bíblia diz que Deus vê não como o homem vê, ele está atento ao coração. Naquele coração tinha uma dúvida. Sabe qual era a dúvida daquela mulher no 6º casamento? Onde é que eu devo adorar de verdade? Em Samaria ou em Jerusalém? Em vez de quando ela perguntar assim: já que você é profeta, profetiza aí, como é que vai ser o 7º marido? Já que você é profeta, me dá uma dica de casamento, que você está vendo que para mim não está dando certo, né? Já que você é profeta, me dá aí o número da loteria.
Já que você é profeta, me dá uma solução para a minha vida, que eu estou cansada de... Ela não falou da vida dela, ela não pediu para o profeta dar um jeitinho na vida dela, ela nem sequer quis tirar uma dúvida da vida pessoal. Ela falou o seguinte: olha só, já que você é profeta, eu tenho uma dúvida. Aqui em Samaria dizem que a gente tem que adorar nesse monte aqui. Mas vocês judeus dizem que a gente tem que adorar lá em Jerusalém. Onde eu tenho que adorar? Porque a minha sede de verdade, não importa como eu estou vivendo hoje, não importa a minha situação, isso que você está me confrontando, mas a minha sede de verdade é só adorar onde eu tenho que adorar. Onde é que eu tenho que adorar? Foi a mesma coisa com Jó, quando sofreu o que sofreu. Pessoas que quando passam por dor vão para as drogas, passam por uma perda de emprego, vão para a bebida, passam por um problema em casa, vão para a prostituição, porque você, quando está diante da dor, diante do problema, quando você entra no casulo, a primeira coisa que você quer é voltar para algo que te dá prazer, que te dá segurança, que te faz esquecer o problema. E muita gente procura o pecado. A Bíblia diz que quando Jó recebeu a notícia, nós falamos isso aqui semana passada, ele rasgou a roupa, deitou no chão e começou a adorar, porque a fuga de Jó já era adoração. O desejo de Jó, o que dava prazer para Jó, já era adoração. Então, se ele estava feliz ou debaixo de dor, adorar era a fuga dele. E aquela mulher, não importa a situação que ela estava, a dúvida que ela tinha, o que o coração dela estava clamando, é onde é que então eu tenho que adorar? E Jesus começa a explicar para ela: vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus começa aqui uma discussão teológica e espiritual, dando uma das maiores revelações que a Bíblia tem para uma mulher que segundos atrás estava confrontando ele confrontando ela. Uma situação improvável, porque ele era judeu, ela era samaritana, ele era homem, ele era mulher. Ela está em pecado e ele é o santo. Uma situação totalmente provável, e Jesus está derramando uma revelação sobre a vida dela. Não porque ela é mais especial do que os outros, é porque ela tem mais sede do que os outros. É porque ela fez a pergunta que ninguém fez. Pedro não fez essa pergunta. Nenhum sacerdote fez essa pergunta para Jesus. Já que você é filho de Deus, me explica então como é que eu tenho que adorar. Quem fez a pergunta foi justamente a mulher adúltera, foi a mulher do 6º relacionamento. E Jesus falou: então... Aí Jesus começa a derramar uma revelação. Se eu que não tenho 0,00001 da sabedoria que Jesus, homem, teve, e não suporta estar na presença de pessoas que não me fazem perguntas inteligentes, porque eu acho que eu estou perdendo tempo, imagina Jesus. Como essa mulher prendeu a atenção de Jesus com a pergunta que fez? Aí Jesus começa a derramar. Toda vez que você vê alguém derramando revelação em alguém, é porque esse alguém fez a pergunta certa para quem tinha revelação. E Jesus começa a dar: olha, vai chegar o tempo que não é questão de monte, que não é questão de lugar, mas o Pai vai passar os olhos para procurar quem adora em espírito e em verdade. Nós mesmos seremos o altar de adoração. Ele vai encontrar um adorador e vai pegar, vai levantar e assim vai ser. Olha o nível de revelação que ele está dando para a mulher. Deus é espírito, versículo 24, não importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus acaba de soltar a revelação, a mulher fala assim para ele no versículo 25: eu sei. A mulher adúltera, no 6º relacionamento, que foi só pegar um copo de água no poço, encontrando um homem que ela não tinha a mínima ideia de quem ela é, numa situação completamente fora do comum. Quando Jesus acaba de soltar a revelação, Jesus, não é um profeta, não é um apóstolo, não é um discípulo, Jesus, o Filho de Deus, solta a revelação. Ela fala assim: eu sei, eu estou sabendo o que você está falando. Olha o que ela fala: eu sei que o Messias vem. Nenhum sacerdote falou isso para Jesus. Nenhum discípulo falou isso para Jesus. Aliás, os discípulos ficavam perguntando: quem é você mesmo? A mulher falou assim: eu sei. Olha, eu tenho dúvida sobre muita coisa. Eu tenho dúvida da minha vida emocional, eu tenho dúvida com quem eu vou casar. Você já viu pelo meu histórico. Eu tenho dúvida sobre um monte de coisa, mas uma coisa eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, ele vai anunciar todas as coisas, todas as minhas dúvidas serão esclarecidas, todas as minhas perguntas serão respondidas, todas as minhas necessidades serão saciadas. Quando o Messias vier, ele vai responder tudo. E Jesus olhou para ela e pela primeira vez, ele revela quem ele é de verdade. Jesus não tinha falado isso para ninguém.
Ele olha para aquela mulher cheia de pecado e fala assim: então, sou eu. Sou eu quem fala contigo. A maior revelação de todos os tempos, o mistério que estava oculto dos séculos, foi revelado pela boca de Jesus para uma mulher pecadora. Porque quanto maior o pecado, maior é a transformação. Quanto maior é a transformação, maior a missão que essa pessoa vai receber. Ele falou: sou eu. Esse Messias que você está esperando, sou eu. Eu fui obrigado a mudar de rota. Eu estava indo para Galileia, eu fui obrigado a vir para Samaria, só para te responder essa pergunta, e só para falar que o que você está esperando, está comigo. A necessidade que você tem não está num próximo casamento, está em mim, está no Messias. O que você espera para o futuro está comigo. A transformação que você quer, que você está buscando em outras coisas, está aqui comigo. Por isso que eu te falei que eu sabia que você queria beber da água que eu tenho para dar. Por isso que Jesus falou: se você soubesse quem fala contigo, você pediria água viva, porque a mulher já estava esperando o Messias. A mulher já tinha dúvidas sobre onde eu devo adorar. A mulher estava cheia de vontade de ter uma experiência com Deus. Mas a realidade da vida dela, o que aconteceu na infância, os problemas do dia a dia levaram ela para outra rota. Mas o coração dela estava cheio de sede de Deus. Tanto que quando ela viu que o homem era profeta, ela falou: opa, não vou mais ficar discutindo aqui se ele pode dar água, se ele não pode, se ele é judeu, se ele é samaritano. Eu quero só saber o seguinte: onde que eu tenho que adorar? E quando Jesus viu que a sede dela podia ser saciada, ele começou a derramar água, que é a revelação. Começou a dar revelação. A única coisa que mata a sua sede é a revelação. Você não será conhecido pelo nome que tem, nem pelos títulos que ganhou, mas pela revelação que carrega. Você só está aqui, não é pelo meu sobrenome, você está aqui pela revelação que eu carrego. Se Deus tirar essa revelação, você não estaria aqui. Um homem e uma mulher não são conhecidos pelo que conquistaram na vida, mas pela revelação que receberam. Versículo 26, Jesus disse: sou eu que falo contigo. E nisto vieram os discípulos e maravilharam-se que ele estivesse falando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que você falou com ela, ou que perguntas? Então deixou a mulher o seu cântaro, voltou para a cidade e disse àqueles homens: vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade todos e foram ter com Jesus. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come alguma coisa. E aí Jesus começa a falar: olha, uma comida eu tenho para comer, e vocês não conhecem. E começa a pregar, e nisso a cidade está chegando, e versículo 36 diz: e o que ceifa recebe. Jesus está ensinando. Versículo 35, melhor. Não dizeis vós que ainda faltam 4 meses para que venha a colheita? A época que eles estavam, ainda faltava 4 meses para a colheita. Eu, porém, vos digo: levantai os olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa, já está pronto para a colheita. E o que colhe recebe galardão, recompensa, e ajunta fruto para a vida eterna. Para onde? Para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem. Porque nisto é verdadeiro o ditado. Jesus está pregando e as pessoas estão chegando. Que um é o que semeia e o outro é o que colhe. Jesus aqui vai colher a alma dessa mulher, vai transformar a vida dessa mulher. Mas alguém anos atrás já tinha plantado nela uma fome e uma sede pelas coisas espirituais. Já tinha um desejo nela de saber onde que tinha que adorar. Ela já sabia que o Messias ia vir. Ela estava preparada para as coisas espirituais. Tem coisa que você não sabe, mas alguém orou por você. Coisa que você, quando era criança, alguém te deu um gibi evangélico, alguém leu um versículo para você. Essas sementes foram caindo. A colheita que você tem hoje é fruto de uma semente que caiu há muito tempo atrás, você nem sabe. E a Bíblia diz que quem semeou e quem colhe, ambos vão se alegrar. Essa mulher aqui é fruto de algo que alguém semeou há muito tempo atrás. Então não pense que uma palavra que você deu para alguém, um versículo que você leu para alguém, um convite que você fez para alguém caiu por terra. Não. Toda semente que cai em terra vai gerando um fruto. Pode ser que outra pessoa colha, é muito provável que outra pessoa colha isso, mas você plantou muita coisa.
E tem coisas que outros plantaram, mas você que vai colher e pegar a recompensa. É o que está escrito na Bíblia. E continua. Versículo 39. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra daquela mulher, que testificou: ele me disse tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ele ficou por ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E já diziam à mulher: já não é pelo que você falou que nós estamos acreditando, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Uma cidade foi ganha para Jesus. Uma cidade reconheceu o senhorio daquele homem, do profeta que agora se manifestou como Messias, por causa de uma mulher que antes dessa conversa era vista na cidade como 6º relacionamento, sozinha pegando água no poço. Quem era essa mulher? Mas quando ela sai da conversa com Jesus, 2 coisas acompanham ela: autoridade e credibilidade. Depois de uma conversa com Jesus, ele vai mandar te devolver para o lugar que você foi envergonhado. Ele vai mandar você voltar para o lugar onde você sofreu vergonha. Ele vai mandar você voltar para o lugar que cochichava, para que você volte com autoridade e credibilidade. Quando você começa a falar, todo mundo: caramba, ela está falando a verdade. E toda a cidade foi atrás do que aquela mulher falou, e todo mundo se converteu na pregação de Jesus, diz a Bíblia. Todo mundo reconheceu que ele era o Salvador do mundo pela palavra daquela mulher. Porque anote isso que eu vou te falar. Todo mundo que foi transformado, como essa mulher foi, vira um missionário. Todo mundo que é transformado recebe uma missão. Quando você sai da época do casulo, você já saiu em missão, você já está em missão. Quando eu saí da minha quebra financeira, quando eu saí das minhas crises emocionais, quando eu saí da crise conjugal, quando Deus me tirou do casulo, quando Deus me tirou daquele tempo difícil, eu já caí na minha missão e comecei a viver o que eu estou vivendo hoje, porque a sua transformação tem um propósito. Para que eu estou passando pelo que eu estou passando, Deus? Para que eu te dê uma missão, para que você seja transformado. Volte para o lugar onde você foi envergonhado e receba a dupla honra. Se você não teve vergonha, você não tem como ter dupla honra. É por isso que Deus vai fazer você voltar para aquele lugar, para que o que agora Ele te deu, autoridade e credibilidade, seja escutado por todo mundo, e o teu testemunho faça que todos reconheçam que Ele é o Cristo, que Ele é o que transforma, que Ele é o Messias. As pessoas vão acreditar que Ele é o Messias por causa da transformação na tua vida. As pessoas vão acreditar que Ele é Deus por causa da conversa que você teve com Ele. Mas tem gente que insiste em não conversar com Jesus. Tem gente que foge, sabe por quê? Porque quando Jesus dá o primeiro confronto, fala assim: ué, você está todo errado, está cheio de marido. Tem gente que não consegue ser confrontado. E na primeira conversa com Jesus já dá uma desculpa, já fica nervosinho, não aguenta e sai fora. E não recebe a transformação que precisa para receber a missão. Você só tem uma missão de vida quando você passou pela transformação. É por isso que Jesus está ansioso para te transformar por completo aqui, porque Ele quer dar uma missão para cada um de vocês. Ele quer enviar cada um de vocês. Todo transformado é um missionário. Quando eu estava para casar, eu chamei minha esposa e falei assim: olha, você tem que saber de uma coisa. Você vai casar com um missionário. Por mais que eu fique um tempo como empresário, mas eu sou um missionário empresariano. Por mais que um dia eu vire presidente da República, eu sou um missionário na presidência. Por mais que aconteça o que acontecer, eu sou um missionário. Porque quando Deus me tirou do casulo, eu já sabia que eu estava em missão. Quando Deus te transformou, Ele já tinha um projeto. Te colocar numa missão que vai beneficiar todo mundo que está à volta. Que vai transformar todo mundo que está à volta. O nome dEle vai ser glorificado na vida da tua vida e na vida das pessoas que estão à volta por causa da tua transformação. Ele já tinha um plano. Ele já tinha um plano para a tua transformação. Agora, todo o trabalho de transformação começou com uma semente que foi germinando. Pode ser que nesse último dia da série Transformation, da transformação na tua vida, você comece a colher frutos. Mas alguém se semeou lá atrás, que não fui eu. E é bom que você lembre das pessoas que semearam em você quando você não era ninguém, quando ninguém acreditava em você.
É muito importante isso. Você imagina a coragem que essa mulher teve que ter para voltar para a cidade que ela era vista como era vista. E começar a falar de um Deus santo. E começar a falar que o Messias, que até os sacerdotes em Jerusalém falavam com cuidado, porque era um assunto complexo de se tratar. Uma mulher que provavelmente nem frequentava a sinagoga pelos problemas que tinha, começou a anunciar: eu que achei o Cristo. Pode vir todo mundo, eu que achei. Quem iria dar ouvidos a essa mulher se ela não tivesse passado por uma transformação? A transformação na tua vida, ela é necessária e Deus está ansioso por isso, porque é ela que vai gerar credibilidade e autoridade para tudo que você falar as pessoas escutarem. Tudo que você falar as pessoas vão acreditar por causa da credibilidade que vem depois da transformação. Muitas pessoas que estão aqui foram transformadas nessa série, saíram da depressão, saíram do suicídio, estavam pensando em suicidar, saíram da quebra financeira, saíram da quebra conjugal. Queria uma pessoa de cada exemplo. Se você pensou em suicidar, isso saiu da sua cabeça na série. Se você tinha um problema conjugal ou financeiro, uma quebra, e isso começou a ser resolvido aqui. Ou se você estava em depressão, e isso saiu da tua vida aqui, nessas 3 semanas de série. Corre aqui na frente, vem aqui, rápido, corre. Só tem que ser rápido. Veja isso. Pessoas que entraram aqui e tiveram o destino transformado por uma conversa. Eu fiz algum ato profético, fiz alguma coisa, peguei o nome de vocês para levar para casa para orar. Eu só conversei com vocês. Eu estou aqui conversando, falando. No entanto, você pensou em suicidar. Vem aqui. Isso saiu da sua cabeça? Sim. Uma conversa com Jesus é necessário para quem queria tirar a vida, começar a enxergar de outra forma. E presta atenção, todas as pessoas que Deus tira da morte, é porque Deus agora vai dar vida abundante para que muitos recebam vida. Deus não tira ninguém da garra da morte para deixar como está. A missão que você vai receber provavelmente é muito maior ou diferente, pelo menos, dos outros. Porque Deus te tirou de uma etapa diferente dos outros. Então prepare-se, porque depois da transformação você recebe a missão. E a Bíblia diz: ai daquele que bota a mão no arado e olha para trás. Depois da transformação não dá mais para olhar para trás. Quer desistir, morre agora no casulo. Agora, se continuar, vai ter que pegar a missão e ir até o fim. Eu estou te avisando. Você falar: o pastor falou... Não, estou te avisando. Pastor, eu vou desistir. Então morre logo agora no casulo, fica tudo certo, ninguém vai nem saber. Pum, morre ali lagartinho e acabou. Eu falei assim: não, pastor, eu nasci para coisas grandes. Ah, então, se você nasceu para coisas grandes, se você sabe que Deus tem um plano na sua vida, você vai ter que aceitar a transformação, porém saber que pós-transformação você recebe uma missão. E a missão não dá mais para voltar atrás. Eu estou aqui não porque eu quero, eu estou aqui porque eu estou em missão. Porque eu fui transformado e eu estou em missão agora. Qual era o seu problema? Financeiro. Você já vê melhoras nessa área? Já vê. Quem estava em depressão? Você já vê melhoras nessa área? Já vê nessa área? Você vê? Pessoas que entraram em depressão, que é a doença do século. Que te coloca num quarto, vai matando por dentro, depois por fora. E num ambiente onde Jesus está, tudo começou a mudar já para eles. São pessoas que vão receber missão hoje. Vão sair daqui com missão, é sentido de vida. Você todo dia vai acordar sabendo o porquê está acordando. Eu fui transformado para viver essa missão. Quantas vezes eu chego no escritório e falo: Tiago, esse mês você vai viajar 28 dias. Eu falo: glória a Deus, eu fui transformado para isso. Eu fui transformado para chegar em cidades onde o evangelho não chega, em nações, como já tive em várias, onde o evangelho não chega. Eu fui transformado para chegar em uma cidade que pessoas queriam se matar, pessoas queriam morrer na depressão, pessoas queriam se entregar à quebra financeira, à quebra emocional, à quebra familiar. Eu fui transformado para cumprir uma missão. Já não vivo mais eu. Agora eu posso falar: Cristo vive em mim.
E todo mundo vai saber que Ele é o Messias, que Ele é o transformador pelo que aconteceu na minha vida. Todo mundo vai saber que Ele é o Messias pelo que vai acontecer na vida de vocês. A missão que vai vir para a mão de vocês é algo tremendo e muitas pessoas vão ganhar com isso. Porque tudo que Jesus faz é para que todo mundo saia ganhando. Então saiba que tudo que vocês passaram teve um propósito, que é de vocês receberem a missão que vocês vão receber hoje. E essa missão é o que vai trazer os frutos, os resultados que vocês esperam. Tem gente que fala assim: rapaz, você viaja o mundo todo, hein? E um sonho de infância. Um sonho de infância, sempre quis viajar o mundo todo. Hoje, literalmente, eu viajo o mundo todo. Todo. A pessoa fala: rapaz, hein? Arrebentando, hein? Viajando o mundo todo. Eu falei: claro, eu estou em missão. Quando você está em missão, Deus começa a dar todos os resultados que você jamais teria trabalhando pra caramba. Fora da missão. Quando você está em missão, os teus frutos são frutos que permanecem. Quando você está em missão, Ele realiza os sonhos, até os mais escondidos do teu coração. E detalhe, você nem precisa trabalhar por isso. Você está trabalhando para Ele, Ele está trabalhando para você. Quando você está em missão, você vive coisas que jamais você viveria fora da missão. É por isso que Jesus está muito ansioso pela transformação de hoje, porque a transformação vai gerar uma missão, e essa missão vai dar os resultados que vocês procuram. Essa missão é o que vai gerar o que gerou na vida dessa mulher. A saciedade de saber onde adorar, de saber quem era o Messias, tudo isso foi saciado numa conversa. Imagina o que aconteceu depois, a Bíblia não relatou. Mas quando chegar no céu, eu vou procurar essa mulher. Conta o resto dessa história, porque o brasileiro não aguenta, quer saber o final da história. Cada vida transformada aqui significa centenas de outras que vão ser por causa de vocês. A transformação começou e a missão vai chegar na vida de cada um. Pode sentar, aplauda a vida do Senhor, aplauda o Senhor pela vida dessas pessoas. Já encerro. Todo transformado é um... Jesus. Todo transformado é um... Todo transformado é um missionário. Você está em missão. Já era. Não dá mais para olhar para trás. Você vai receber o que Jesus quer que você faça nessa geração. Você vai cumprir. Teu bairro vai ser ganhando. Tua cidade será ganhando. A tua nação será impactada por causa da missão que Deus está confiando na sua mão. Essa missão você recebe pós-transformação. Então não perca mais tempo. Deixa Ele confrontar. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele perguntar. Deixa Ele te abraçar. Deixa Ele falar que vai te dar água viva. Aceita o que Ele te oferece nessa conversa. Porque a tua transformação vai gerar a missão que você precisa para ter sentido de vida e frutos que vão permanecer para sempre. Para sempre. Frutos que vão permanecer para sempre. Alguém aqui já saiu em missão pela sua empresa, pela empresa que trabalha? Já saiu? Você foi para outra cidade? Você teve que pagar hotel lá? Você mesmo que pagou? A empresa. A empresa pagou seu traslado? Se você comeu, você tem um reembolso? Porque quando você está em missão, quem paga a conta é quem te enviou para a missão. Essa é a melhor notícia. Ele te transforma, te dá um sentido de vida que é a missão e ainda paga a tua conta. Esse é o Deus que a gente veio buscar hoje à noite. Esse é o Deus que a gente veio adorar nessa noite. Um Deus que desvia a sua rota, sendo o santo dos santos, sendo o Senhor dos senhores, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Fala: eu desvio a minha agenda, eu desvio o meu caminho para encontrar com Ele lá no poço, para dar uma missão de vida, para deletar o passado dele e para revelar o futuro que lhe espera. Um Deus que 5 minutos contigo é mais importante do que o caminho que Ele tem pela frente.
Um Deus que te ama e te valoriza como filho. E está muito preocupado com a situação que você está. Cada pergunta que você tem dentro de você, Ele veio hoje para te responder. Cada necessidade, cada sede que teu coração tem, Ele veio hoje para saciar. Porque esse é o Deus que servimos. Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Messias de Israel, o Salvador da humanidade, aquele que tem seus olhos como chama de fogo, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, aquele que venceu, aquele que a morte não conseguiu segurar. Ele mesmo desviou o caminho, veio para cá hoje para te encontrar. Ele desviou sua agenda e veio até esse poço de água para falar: me faz uma pergunta, eu quero responder. Me diz qual é a tua sede, eu vou te dar água viva. Me conta teu passado que eu vou deletar. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que eu sirvo. Um Deus que me fez missionário por causa da transformação. Porque quando eu estava na lama, porque quando eu estava perdido, quando eu mentia, quando eu enganava, quando eu estava afundado em pecado, quando ninguém me queria, quando eu estava no quarto sozinho, só Ele veio me pedir um copo de água. E como todo bom feridinho que está no seu quarto, morrendo nos seus próprios pecados, eu falei: mas quem é você? Está me pedindo água, você não tem como tirar água de você mesmo, não? Você acha que Jesus estava ficando ferido por causa das perguntas da mulher, por causa das indagações? Não. Jesus já conhecia as tuas feridas, Ele sabe de onde você veio, Ele conheceu a tua infância, Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele estava te olhando como pai, falando: calma. Eu vim aqui para responder todas as suas perguntas, para tirar suas dúvidas. Eu vim aqui para restituir autoridade e credibilidade. Ninguém mais vai duvidar de você. Ninguém vai cochichar por você pelos cantos. Ninguém mais vai te apontar. Eu vou te devolver autoridade e credibilidade. Quando você voltar para o lugar da vergonha, eu vou te dar dupla honra. A pessoa fala: não acredito que é ele. Não, é ele mesmo. É ela. Quando os levantavam, quando os cegos vinham, as pessoas falavam: não é ele não. Ele era mendigo, ficava na porta do templo pedindo esmola, mas é ele. Então manda chamar. Os fariseus com raiva: você era aquele ceguinho? Era. Mas você é cego de nascença, como é que você pode ver? Ele fala assim: filho, eu estou vendo. Ah, então não é possível. Quem fez isso? Ele falou: o homem chama Jesus. Mas não é possível, ele só pode fazer isso com o poder do demônio. Ele falou: meu filho, olha só, se é demônio eu não sei, só sei de uma coisa: antes eu era cego, agora eu vejo. As pessoas sempre vão querer duvidar da tua transformação. Falar: isso aí foi coisa de não sei o quê. Isso aí, fala assim: ó, filha, quem fez foi Jesus. De uma coisa eu sei: antes eu era ladrão, agora eu dou para as pessoas. Antes eu era mentiroso, agora eu defendo a verdade. Antes eu era adúltero, agora eu sou um pai de família. Antes eu era isso, agora eu estou onde Deus me colocou para estar. E o teu testemunho vai ganhar uma cidade. Aquela mulher ganhou uma cidade. Deus entregou uma cidade na mão dela por causa de um testemunho. Se você deixar o teu testemunho vir à tona, se você deixar essa conversa que Jesus quer ter contigo aparecer, todo mundo vai saber de onde você veio. E a dupla honra vai cobrir aquela vergonha do passado. Nós tivemos aqui no primeiro culto uma senhora que subiu para dar um testemunho. Se você tem algum testemunho da série Transformation, já se posiciona aqui que eu vou terminar, mas quero te escutar antes. E ela falou o seguinte: eu fui molestada sexualmente na infância pelo meu tio, pelo irmão do meu pai, na cidade de Piracicaba. E eu saí de lá aos 12 anos e fui morar na casa dos outros, não lembro bem a história, foi viver um monte de coisa, foi para Santa Bárbara do Oeste. Ela estava com semblante, estou completamente transformada. Eu entrei aqui em depressão. Eu entrei na série quebrada. E nesse período Deus mandou eu voltar a morar em Piracicaba anos depois. E eu falei: Deus, por que você mandou eu voltar lá? E agora eu entendi. Porque no lugar onde eu fui envergonhado, eu vou receber dupla honra. Todo mundo vai ver como... As pessoas vão ver que a dor não pega quem serve a Jesus, vão ver que trauma não para quem serve a Jesus, vão ver que o perdão habita em quem serve a Jesus. As pessoas vão ver a tua transformação e vão querer conhecer Jesus, porque autoridade e credibilidade estarão contigo. Deus vai te respaldar com autoridade e credibilidade.
Deus vai te respaldar com autoridade e credibilidade. Por isso que eu digo, teu casamento não vai acabar, tua vida financeira não vai quebrar, tuas emoções não vão continuar flutuantes. Deus vai colocar as coisas em ordem, porque Ele tem interesse na tua transformação. Porque assim que a transformação terminar, Ele vai te dar uma missão. E Ele está muito alegre em saber que Ele vai poder pagar quando você tiver em missão. Porque você vai conhecer agora o Pai provedor que talvez você não tenha tido. Ele vai se manifestar de várias formas quando você estiver em missão. Ele vai ser teu pai, Ele vai ser teu ajudador, Ele vai ser teu intercessor. Quando você está em missão, Ele se responsabiliza por quem enviou. Eu vim hoje aqui em missão. Eu não paguei a comida que eu comi. Porque eu estou em missão. Quem está pagando é quem chamou. O que eu posso fazer? Aí quem te chamou paga, ou seja, tá. A melhor coisa que existe é você estar em missão. Porque você está representando alguém que está tomando conta de tudo para você. E se tudo der errado, quem aparece para resolver é quem te enviou. Quando você tenta fazer sozinho, você tenta mostrar a sua independência. Ai, é tão difícil. Deixa Ele te transformar hoje. Deixa Ele te entregar uma missão. Deixa Ele pagar suas contas. Deixa Ele te enviar. Você vai ver o que é ter um pai provedor. Você vai ver o que é ter um Deus que cuida de todas as coisas, que sacia todas as tuas necessidades. E não importa o que impediu a sua transformação até hoje. Ficou nervosinho porque Deus te confrontou? Não aceitou? Tentou dar uma desculpa? Tentou a autodefesa? Aquelas pessoas que, quando Jesus começa a tentar a tratar, sempre tem uma boa desculpa, sempre estão na defensiva. A autodefesa não vai te levar a lugar nenhum, desculpa não vai te levar a lugar nenhum. Só se entrega hoje. Fala, Jesus, eu sou teu. Me transforma e me dá uma missão. Eu quero sair daqui com uma missão. Você vai sair daqui com uma missão hoje. Se você acredita, fica de pé, fica de pé. Eu quero profetizar sobre você. Você vai sair daqui com uma missão. Você vai sair daqui sabendo o que tem que fazer. Cada dia você vai acordar empolgado, vai acordar feliz. Opa, hoje eu tenho uma missão para cumprir. Você vai para a igreja, vai para a faculdade, vai para o trabalho. Para que você faz? Cheio de vontade. Eu tenho uma missão para cumprir. Deus está levantando uma geração inteira de missionários. Você não precisa ir para a África para fazer missão, não. Amanhã lá no teu trabalho já vai começar. Você é um missionário, porque todo transformado está em missão. Todo transformado está em missão. Se você foi transformado, você está em missão. Quem aqui já teve um casamento quebrado e hoje está aqui com o esposo e com a esposa? Levanta a mão. O teu casamento acabou, você falou, não tem jeito, e hoje você está aqui com o teu esposo e com a tua esposa. Vem só um casal aqui na frente, só um, vem aqui, só um. Só um casal, preciso do casal, isso. Olha que interessante. O casamento de vocês já tinha acabado, não tinha jeito. Já, tinha acabado. Não tinha jeito. Não. Ok. Depois que alguém com câncer é curado, você tenta falar para ele que Deus não existe. Você tenta falar para ele que Jesus não pode tudo. Essa pessoa começa a rir do endemoniado que está falando. Porque quem experimentou uma transformação sabe do que Deus é capaz de fazer. Agora tem o seguinte: como vocês foram transformados, vocês estão em missão. Porque vocês sabem como sair de uma situação que muitos casais estão hoje. E estando em missão, vocês precisam começar a mostrar os frutos. Porque todo transformado é um missionário. Nenhum casal que passa pela vida de quem foi transformado pode continuar como está. Por isso que o meu compromisso é que ninguém que passe pela minha vida continue na mesma situação emocional, financeira e espiritual. Por quê? Porque foi nisso que Deus me transformou. Então Deus me deu autoridade e credibilidade para falar sobre isso. Então quando eu falo, você recebe. Mas eu estou em missão. Eu não estou na terra para me divertir. Eu não estou na terra para descansar. Eu não estou na terra para conquistar coisas. Que bom que Deus me deu uma boa casa. Que bom que Deus me deu um carro importado. Que bom que Deus me dá muitos privilégios. Mas Ele dá porque Ele está pagando, porque eu estou em missão.
Tem vezes que Deus me dá o privilégio de ir na primeira classe. Tem vezes que eu vou lá no banheiro, na classe econômica, 20 horas de viagem. E na mesma alegria que eu vou na primeira classe, eu vou lá, porque eu estou em missão. Eu não estou passeando. Porque quando Deus me tirou de onde me tirou, eu já fiquei satisfeito pro resto da vida. Eu já estou pago. Eu não preciso que Deus faça mais nada para mim. Ele já fez o que tinha que fazer. Eu não preciso que Deus me prove mais nada. Ele já me provou. Eu não preciso de nenhum sinal de Deus. Deus já me deu todos os sinais quando me levantou, quando restaurou meu casamento, quando curou minhas emoções doentias, quando me tirou do lamaçal e me botou no altar. Eu não sou digno de estar no altar. Eu só estou no altar porque Ele me transformou. Então eu já estou pago para o resto da vida. Ele não me deve mais nada. Ele não tem que fazer mais nada por mim. Eu que vou ter que fazer o resto da minha vida. O resto da minha vida, até o último fôlego da minha vida, eu vou trabalhar para Ele, eu vou estar em missão por Ele, porque eu sei de onde Ele me tirou. E vocês têm esse compromisso, porque vocês sabem de onde Deus tirou vocês. Cada um de vocês que foi transformado, cada um de vocês que já foi quebrado financeiramente e hoje está comendo bem, está andando num bom carro, você sabe de onde Deus te tirou. E você não está mais agora para aqui na vida para curtir, você está para missão. Porque Deus não levanta ninguém se não for para botar numa missão. Você não está de férias na terra, você está em missão. Você está aqui para cumprir uma missão e Deus vai te ajudar a cumprir, vai patrocinar cada jornada que Ele te enviar. Vocês estão em missão. Nós somos uma equipe de missionários. Deus está levantando uma geração de missionários. Antigamente o missionário era aquele que sonhava em ir para a África. Se você for para a África, amém, vai com Deus, é muito legal. Mas estou falando de missionário, de você estar onde você estiver, você vai estar executando a missão, porque a transformação já passou, você já está. E se você reconhece que tem uma dívida com o Cordeiro Santo, se você reconhece que tem uma dívida com a cruz, levanta a mão que eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Aqui estão pessoas que reconhecem que são devedoras do teu amor, são devedoras da tua graça, da tua misericórdia. Levanta essa geração, levanta esses transformados. Olha a mão desses transformados, olha a mão daqueles que saíram da miséria, olha a mão daqueles que saíram da quebra financeira, da quebra matrimonial, olha a mão daqueles que saíram de um diagnóstico de morte, olha a mão daqueles que saíram do espírito de suicídio, olha, Senhor, a mão daqueles que saíram da depressão, do pânico, da insônia. Pai, olha a mão daqueles que te confessam que tem uma dívida contigo, te serviremos para sempre. Confessamos diante de Deus e dos homens que estamos em missão, porque todo transformado é um missionário. Todo transformado é um. Todo transformado é um. Você está em missão, e eu declaro que nessa missão Deus vai te sustentar, vai te patrocinar, vai te blindar, vai te proteger, vai te levantar. Ele estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Aleluia! Até a consumação dos séculos, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Pastor, naquele dia mal, todos os dias, é até a consumação dos séculos. Se o século ainda não foi consumado, Ele está contigo ainda. Pastor, está tudo dando errado, Ele está contigo ainda. Parece que não tem esperança, Ele está contigo ainda. A palavra de Deus não mente. A palavra de Jesus não volta atrás, Ele está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, todos os dias. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. E todos que me pedirem um pouco de água hoje, eu vou dar uma água viva, e vocês nunca mais terão sede. E dessa água viva vai sair rios, que vão saltar para a vida eterna. Essa água que Deus vai colocar dentro de você vai te conectar com a eternidade. O que está lá passa para você, o que está em você passa para lá, vai ser uma conexão divina. E você vai começar a se movimentar num ambiente natural com pensamentos eternos. E aí nada começa a te ofender mais. Imagina você se tornar inofendível a partir de hoje. Até porque quem já morreu em Cristo não pode se ofender, porque já está morto.
Então, se você está ofendidinho com alguém, saiba que você ainda não morreu em Cristo. Pode ser hoje, inclusive. Se você já está crucificado com Cristo, tudo é lucro. Aí você chega na igreja, já estou crucificado. Não canta, pelo amor de Deus. Jesus leva muito a sério o louvor. Quando você começa a louvar, ele começa a escutar. Fala, você está crucificado? Tá não. Ontem tu xingou. Amanhã você vai ficar com inveja do fulano porque ele trocou de carro e você não. Está crucificado nada. E uma das coisas que Jesus mais combateu em vida foi a hipocrisia. Foi a palavra que mais saiu da boca de Jesus. Mais do que a palavra amor, foi a palavra hipocrisia. Ele se fala hipócrita. Vive o que não é verdade. Fala o que não é bem assim. Compra o que não pode pagar. Mostra o que não é. Hipócrita. É por isso que no lugar da hipocrisia e da mentira, ele vai tirar isso e vai botar credibilidade e autoridade hoje. Credibilidade e autoridade para que você possa cumprir tua missão. Tudo que você faz em missão começa a dar certo. Pastor, é muito difícil. Bom, a Bíblia diz que o jugo de Jesus é leve e suave. Se está muito difícil, você tem que saber que jugo você está carregando. Que fardo você está carregando, porque o de Jesus é leve, está na Bíblia. Você está em missão, mas está desfrutando, porque é leve. Hoje eu estou em missão, mas estou desfrutando. Servir a Jesus é leve, é suave. Pessoas têm misericórdia de você e trazem copo d'água. E eu quero orar por você, que sabe que Deus te trouxe aqui para te dar uma missão. Um sentido de vida. Você fala, pastor, eu sei, eu tenho certeza. Da mesma forma que aquela mulher falou assim, eu sei que o Messias vem, você está falando com certeza, eu sei que Deus vai me dar uma missão. Levanta a mão que eu quero profetizar então. Pai, aqui estão aqueles que, transformados, agora estão prontos para receber uma missão. Entrega na mão de cada um. Entrega na vida de cada um, dá sentido, dá propósito, revela o próximo passo. Cuida do teu povo, sustenta o teu povo. Nós te pedimos isso na autoridade do Messias, aquele que esteve com a mulher dos 6 maridos, aquele que deu água viva, aquele que deu uma palavra para ela que mudou tudo, o Messias. Na autoridade desse nome nós te pedimos isso. Amém.